Seguindo aqui o pique direto, agora nós vamos para a parte 5. Vamos lá. Comentários complementares. Problemas identificados. Em muitas sessões eleitorais, em especial de grotões regiões longínquas e de difícil acesso no Brasil, os fiscais de partido nem aparecem, ou são impedidos de aparecer nas sessões por opositores, para cumprir o seu papel de fiscalização do andamento dos trabalhos de votação dentro e fora das sessões eleitorais. O TSE não desenvolve qualquer cruzamento de dados votantes e justificativas para orientar medidas preventivas futuras. Em caso de duplicidade comprovada, a autoridade eleitoral é obrigada a desprezar a justificativa, dado como maior probabilidade de estar correto, e considerar válido o voto realizado, dado mais provavelmente falso, por causa do sigilo do voto e do anonimato do eleitor ao votar. O TSE não toma medidas para coibir ou diminuir a ocorrência desse problema no futuro. Por exemplo, analisando os logs da sessão da ocorrência para verificar se o mesário é reincidente e afastá-lo de eleições futuras, se necessário. Como consequência, não existe publicidade sobre punições para mesários fraudadores. Ou seja, né? Vai só complicando. Vamos lá. Nível de dificuldade para um mesário votar como eleitor que ainda não votou. Baixo, pois ele tem uma lista com o número do título de eleitor de quem ainda não votou. A verificação biométrica não é mandatória. Como discutido acima, não existe uma ação do TSE visando coibir este tipo de fraude. Facilidade de distribuição, baixa, pois será feita urna a urna. Dependerá de ter mesários desonestos em conluio com fiscais de partidos ou ausência de fiscais de partidos nas sessões eleitorais. Potencial de danos. Eleições estaduais e nacionais, baixo, pois mesmo que este tipo de fraude seja largamente utilizada, existe uma tendência a distribuir a fraude entre vários candidatos. Eleições em cidades pequenas, médio, pois, por existir um número relativamente de pequenos de urnas em jogo, tem maior potencial em influenciar o resultado. É muita vagabundagem, né? Conclusão. Sobre o asset votar como um eleitor que ainda não votou, comprometido pelo agente de ameaça externo sem vínculo, mesários de sessão eleitoral. O risco resultante é baixo, devido ao seguinte: o asset tem potencial baixo de causar danos, mesmo quando acontecer de eventualmente reverter o resultado de uma eleição em uma cidade pequena, embora nunca se poderá ter certeza disso. O impacto do asset poderia ser minimizado se com a mitigação da impunidade nesse tipo de fraude. Esse tipo de fraude foi utilizado para justificar as urnas biométricas, que até agora não resolveram o problema, ou seja, biometria. Aí tem aqui um quadro, que por óbvio, quando vocês forem pegar para analisar, vocês vão ver, vocês vão ter acesso a isso tudo. Tem também aqui os termos básicos para vocês saberem o que é cada coisa. Tá tudo explicado direitinho aqui. Não, esse documento aqui é um documento que eu considero muito bem feito. Eu achei que essa auditoria aqui foi, de fato, bem feita dentro das limitações impostas pelo próprio TSE. Agora vamos a conclusões. Síntese. O resumo das conclusões da presente auditoria especial sobre o tema das eleições, da eleição presidencial 2014 é o seguinte. Sobre a coleta de dados. A coleta de dados para a auditoria teve sua confiabilidade prejudicada porque enfrentou restrições administrativas, tendo sido negada a entrega de parte dos dados solicitados. E, em especial, foi negada permissão para coletar os dados diretamente das mídias das urnas eletrônicas. Sobre a apuração dos votos das urnas eletrônicas, não foi possível se determinar a confiabilidade dos resultados produzidos pelas urnas eletrônicas. Por quê?
Não é possível se fazer uma auditoria contábil da apuração dos votos em um sistema de urnas eletrônicas, que é essencialmente dependente do software e não produz um registro material do voto, voto impresso, que tenha sido visto e conferido pelo eleitor e que possa ser utilizado como trilha de auditoria. Não foi possível se fazer uma validação e certificação minimamente confiável do software embarcado nas urnas eletrônicas, para verificar sua integridade devido a restrições impostas pela autoridade eleitoral. Mesmo tais restrições, a validação e certificação do software das urnas eletrônicas é uma tarefa que, para ser bem executada, demanda tempo e recursos muito elevados, inviabilizando na prática esse tipo de procedimento como garantidor da confiabilidade do sistema. Voto em papel resolve, viu? O teste da votação paralela, como executado, não é eficiente para a detecção de software adulterado nas urnas, que verifique as condições de uso fora do comum. Sob a transmissão e a totalização dos votos, não foram encontrados indícios de fraudes ou de erros sistemáticos que pudessem alterar o resultado depois que esses saem das urnas eletrônicas. Sobre auditabilidade em geral. O sistema eletrônico de votação do TSE não está projetado e implementado para permitir uma auditoria externa, independente e efetiva dos resultados que publica. O modelo de auditoria imposto pela autoridade eleitoral, auditoria comandada pelos auditados, não se enquadra em qualquer modelo reconhecido e padronizado por entidades internacionais que normatizam a auditoria de sistema de informação. As urnas biométricas são incompatíveis com o teste de votação paralela e tornam inócua a lei que o criou. A seguir, apresenta-se as conclusões mais detalhadas sobre a confiabilidade do resultado eleitoral do segundo turno de 2014, relativa às 4 etapas previstas no PDI. Ao final, são apresentadas outras conclusões gerais sobre a transparência e a auditabilidade do processo eleitoral eletrônico do TSE, decorrente de todas as atividades desenvolvidas à auditoria especial no sistema eleitoral 2014. Eles escreveram aqui 2104. Coleta de dados. A coleta de dados digitais e físicos em papel enfrentou dificuldade e impedimentos desde seu início. Algumas dificuldades foram contornadas, provocando apenas atraso no andamento dos trabalhos, como foi o caso do fornecimento dos dados digitais de controle das urnas eletrônicas, que deveriam ser entregues em apenas 30 dias e foram entregues incompletos depois de 2 meses, levando mais um mês para ser entregue o restante. Outros impedimentos não se conseguiu contornar, como a recusa de entrega dos dados de controle do sistema de geração de mídias e a inexistência de dados claros relativos à sequência e totalização, o que criou lacunas na abrangência da auditoria permitida, inclusive sobre pontos críticos do processo. Porém, ocorreu um caso grave de restrição imposta pela autoridade eleitoral que comprometeu fortemente a qualidade da auditoria, o impedimento de se obter os dados digitais para a leitura direta das mídias das memórias das urnas. Especificamente, a autoridade eleitoral só permitiu o acesso indireto ao conteúdo das mídias das urnas eletrônicas, pelo uso de programas previamente carregados nas próprias mídias que se quer avaliar. Sob tal regramento, é impossível para os auditores ter certeza sobre a integridade dos dados obtidos nas urnas, o que criou uma grave lacuna na auditoria, afastando-a em termos da qualidade e de confiabilidade de uma auditoria forense. Isso tudo é pesado demais. Auditoria da apuração. A auditoria da apuração por validação do software eleitoral teve seu resultado totalmente prejudicado pelas restrições impostas pelo trabalho dos auditores. 10 das 12 tarefas previstas no PTI não puderam ser concluídas a contento. E as 2 restantes, a avaliação dos lacres e votação paralela, revelou impropriedades, ou seja, nada, né? Nada.
Restou incompleta a verificação da coerência dos totais dos votos gravados nos arquivos de controle das urnas por não ter sido permitido comparar dados de todos os arquivos disponíveis, mas apenas dos arquivos escolhidos pelos auditados. Especificamente, não foi permitida a conferência da quantidade dos eleitores faltosos. Com a recusa de informar quais são os requisitos de segurança e a relação das normas técnicas adotadas no projeto do sistema, não foi possível afastar as hipóteses de que a autoridade eleitoral não segue qualquer especificação formal de segurança e de que o sistema eleitoral eletrônico brasileiro não está em conformidade com qualquer norma técnica reconhecida de projeto e de segurança. Pesado, pesado. E tem gente que defende urna eletrônica. A negativa de apresentar os códigos-fontes do BIOS e do circuito MSD impediu a análise completa dos programas das urnas, tornando-se impossível fazer qualquer afirmação sobre o funcionamento correto e idôneo. Não é permitido se determinar se o código-fonte apresentado pela BIM era o mesmo que, compilado, foi incluído no software usado nas urnas eletrônicas. Não foi permitido acesso aos programas compiladores para verificar sua integridade e não foi permitido desenvolver qualquer procedimento para conferência real e confiável da integridade do software executável carregado nas urnas. Pelas restrições impostas pela autoridade eleitoral, é impossível a validação e certificação pela equipe de auditores do software eleitoral usado nas urnas eletrônicas. E, por seu porte, é inviável validação do software eleitoral do TSE sobre as condições razoáveis de recursos e custos. Os lacres colocados nas urnas são só parcialmente eficientes para revelar qualquer eventuais ataques ao software. Embora tenha se encontrado inúmeros casos de lacres com irregularidades, não se encontrou qualquer caso que tivesse disparado alguma atividade de segurança para sua avaliação e correção. O teste de votação paralela não conseguiu reproduzir as necessárias condições normais de votação, tornando-se ineficaz na detecção do software adulterado que explore essa condição. Em especial, as urnas biométricas são incompatíveis com o parágrafo 6º do artigo 66 da Lei 9.504, que institui teste de votação paralela, tornando-o inócuo. Nesses termos, pela inexistência da trilha material em papel para editoria, com as restrições e limitações encontradas para a validação e certificação segura do software de urnas eletrônicas, com a ineficácia da votação paralela, considera-se impossível determinar com algum nível de confiabilidade se foram justos os registros e apuração dos votos segundo turno da eleição de 2014. Vocês me veem tropeçando de vez em quando aqui, é porque eu li isso aqui inteiro e agora estou relendo as partes grifadas e comentando. Então, é um rojão direto, estou gravando direto e dividindo por partes. Então, vamos lá. Auditoria e transmissão da totalização. A análise estatística da transmissão e da totalização dos resultados do segundo turno de 2014 não encontrou sinais de erros ou eventuais fraudes sistemáticas que pudessem inverter o resultado. Contudo, não foi possível reconstruir o gráfico da evolução da totalização devido à inexistência de dados de controle que permitissem a sua reprodução. Denúncias específicas. A geração de mídias para carga de software nas urnas eletrônicas ocorre em computadores conectados à internet. Pelos termos de contrato com o TSE e com os TRE, funcionários da empresa Smartmatic teriam tido acesso em momentos críticos de carga do software e da transmissão dos resultados. Considera-se, no entanto, que a carga do software das urnas não pôde ser certificada com confiabilidade.
enquanto a transmissão dos resultados pôde ser auditada e não mostrou sinais de erro. Fraudes na votação são possíveis, mas costumam ser localizadas e sem potencial de alterar significativamente uma eleição presidencial. No entanto, constatou-se que a autoridade eleitoral não faz qualquer análise dos dados gerados durante a eleição para detectar eventuais irregularidades, como a inserção de votos pelos mesários e a duplicidade de votação e justificativa, com finalidade preventiva. As demais denúncias de fraude foram consideradas falsas ou apenas falhas localizadas sem potencial de afetar o resultado. Constatações gerais sobre o sistema. Claramente, o sistema eletrônico de votação do TSE não foi projetado para permitir uma auditoria externa independente e efetiva dos resultados que publica. O modelo de auditoria imposto pela autoridade eleitoral, abre parênteses, auditoria comandada pelos auditados, vou repetir, auditoria comandada pelos auditados, fecha parênteses, não se enquadra em qualquer modelo reconhecido e padronizado por entidades internacionais que normatizam a auditoria de sistemas de informação. O sistema de votação do TSE não está preparado para uma auditoria interna, que deveria ser realizada antes, durante e após as eleições. Não está preparado para obter, por exemplo, certificação do software de votação, em especial de urna eletrônica, de acordo com os padrões internacionais de segurança. Muitos procedimentos críticos efetuados sob controle dos administradores, como registro e apuração de votos e compilação dos códigos-fontes e a sequência de totalização, não podem ser repetidos ou, ao menos, conferidos. A documentação do projeto continua incompleta e a metodologia usada ainda revelam a mesma imaturidade no desenvolvimento que já havia sido apontada no relatório de 2002. Contrariando o disposto do parágrafo 1º e 2º do artigo 66 da Lei 9.504, parte dos programas, fontes e executáveis usados nas urnas eletrônicas não estavam gravados no DVD oficial da eleição de 2014. A ABIN produz parte crítica do software embarcado nas urnas e o TSE não tem posse do código-fonte e fica sem condições de verificar a integridade do código executável desenvolvido pela ABIN. A tecnologia usada nos circuitos de segurança MSD, presente nas urnas a partir do modelo 2009, 75% do total usado em 2014, pode tanto servir para dificultar a gravação de malwares no BIOS, como para esconder eventual malware nele gravado. Ademais, o modo de implantação da tecnologia MSD abre oportunidade para pessoas externas ao TSE, como funcionários da BIM, da empresa Diebold, da empresa Módulo e das empresas contratadas pelo TSE e TRE para a exercitação das urnas, dentre as quais se inclui a empresa Smartmatic, tenham, em tese, momentos de acesso ao software instalados em pontos críticos das urnas, BIOS e MSD, e nos sistemas de preparação e geração de mídias, podendo, em tese, inserir porta dos fundos para posterior exploração. O mesmo ocorre com relação a uma vasta gama de funcionários do própria STI/TSE, que tem acesso a pontos críticos do sistema, como posse de chaves de verificação, a compilação dos códigos e os próprios códigos compilados. O risco de ataque interno é agravado porque o modelo de máquinas de votar é essencialmente dependente do software e a validação do software não é viável pelas restrições impostas pela própria STI/TSE. As chaves de segurança que permitem a verificação e integridade do software estão gravadas hard-coded no próprio código compilado, causando uma falha de segurança, pois o software malicioso poderia, ao menos em tese, obter umas chaves para assinar arquivos de resultados falsos como se eles fossem gerados por urnas legítimas.
A falta de controle do STI sobre compiladores utilizados caracteriza grande vulnerabilidade que poderia ser explorada por atacantes internos, sem deixar rastros que pudessem ser detectados em qualquer auditoria externa sobre o código-fonte original. O uso de urnas com biometria torna ineficaz o parágrafo 6º do artigo 66 da Lei 9.504, que institui o teste de votação paralela. A avaliação de riscos mostrou que os seguintes itens usados no desenvolvimento ou compondo o software da urna, se atacados por agente de ameaça interno, correspondentes a funcionários, ex-funcionários, parceiro TSE/STI, ou hackers associados a algum agente interno, exporiam o software, a urna, a riscos catastróficos /gravíssimos, compilador GCC GNU, certificados digitais usados, sistemas operacionais, processos de compilação, BIOS, rotinas de segurança do CPESC, hardware de segurança, MSD, segurança dos aplicativos e software da urna para votação paralela. Esses riscos catastróficos /gravíssimos significam que a urna brasileira está vulnerável a diversos tipos de ataques, desde atos de sabotagens para atrapalhar as eleições a atos que poderiam mudar o resultado de uma eleição e, pior, sem deixar rastros que poderiam detectar indícios de fraude como relatados anteriormente. Bom, como vocês viram, quem teve paciência, porque eu volto a dizer, eu li as 217 páginas e depois eu vim e reli as partes grifadas aqui para vocês e comentei. Como vocês estão vendo, a situação é gravíssima. Na minha opinião, não tem esse negócio nem de urna eletrônica, não, nem voto impresso. Na verdade, eu prefiro o papel e uma forma de rastrear. Quem acompanhou a leitura vai ter uma opinião parecida, porque isso aqui é um rolo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui umas imagens. Isso aqui são legendas. O TSE demonstrou conformidade com requisito, insuficiente para comprovar conformidade. O TSE demonstrou não conformidade. Observem. O que está em vermelho é sem conformidade. O amarelo, mais ou menos. O verde, conformidade. O relatório vocês vão encontrar no site www.tudosuper.com.br. E agora eu vou revelar uma coisa interessante sobre esse relatório. E uma coisa interessante é quem encomendou essa auditoria. Quem encomendou essa auditoria foi um pessoal que se sentiu lesado. E realmente, esse relatório está muito bem feito, esse relatório inclusive está de parabéns. Foi um relatório esclarecedor. Mas isso aqui, gente, isso aqui é fruto da suposta derrota de Aécio. Então o PSDB é que contratou. Então, pessoal, a situação é essa. Como você sabe, eu sempre fui crítico da urna eletrônica, nunca acreditei nela, só talvez quando eu era muito mais novinho, mas quem me acompanha há alguns anos já sabe que eu sou um defensor da extinção da urna. E na minha opinião, as eleições que aconteceram agora devem ser anuladas, porque o risco de fraude é muito grande. Se esse relatório já trouxe luz com relação a isso, imagine o que virá através de Trump nos Estados Unidos, porque várias empresas citadas aqui são empresas que ele cita lá. Então a coisa é muito mais complicada do que as pessoas imaginam. Então aqui eu acho que agora acabou, vai ficar publicado em vários lugares, em um dos sites, no Tudo Super. Eu peço para que você curta, compartilhe, para que você que tem realmente interesse, que leia o relatório. Se não for ler o relatório, dá play e assiste esses vídeos, escuta os áudios, para você
ter ciência do que acontece no seu país. Porque, infelizmente, o povo brasileiro, nesse ponto, é irresponsável. Então, meu povo, sem mais para o momento, que o Deus de Abraão vos abençoe.